Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada. E o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né. A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né, que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros órgãos pela internet, nossos votos de muita paz. Hoje comemoramos o aniversário de desencarnação de um dos vultos mais queridos no país, da ação da caridade. Referimos-nos ao nobre espírito Fabiano de Cristo, que desencarnou no convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, do Rio de Janeiro. Este homem abençoado pela bondade deixou marcas inconfundíveis do poder do amor. Era um homem nascido em Portugal, em um vilarejo. A sua alma cantava a Deus e o seu coração buscava viver a caridade. Transferindo-se para o Brasil, que o seu espírito já conhecia de outros avatares, ele se tornou porteiro do eminente convento. E ali foi vítima de todas as circunstâncias imagináveis, inclusive de enfermidades que o atormentavam. Ele era portador de beriberi, uma doença que ataca as pernas, as inflama e atormenta. Mas o seu sorriso gentil, através do postigo da porta de entrada do monastério, era um alívio para os sofredores que faziam filas diariamente para receber-lhe a bênção, o passe de poucas palavras e de muita força revigorante, e curavam-se. Ao desencarnar,
permaneceu uma lacuna muito grande. Até que, mais tarde, a CAPEM, a Caixa de Pecúlio dos Militares, com sede no Rio de Janeiro e presidência de Jaime Hollenberg de Lima, evocou a presença carinhosa deste homem inesquecível, criando lares que lhe receberam o nome. Esses lares espalharam-se por todo o Brasil. Acolhiam crianças sem teto, acolhiam famílias desajustadas e chegou a manter em território nacional 42 mil crianças. Lar da primeira instância, da segunda, da terceira, mais tarde hospital, a posteriori, tudo aquilo que a caridade pode inflamar e dignificar a criatura humana. A memória deste homem lança a minha imaginação ao passado. Nós somos o fruto do passado. E parece que eu vejo nas areias de Iperoig, no estado de São Paulo, um sacerdote em Ubatuba, que estava prisioneiro, com as vestes rasgadas, um bastão, e fascinado pela Rainha dos Anjos, Maria, a Mãe Santíssima da Humanidade. E ali ele escreve em latim o seu hino à Virgem, conforme a visão da Igreja Romana. O poema é de uma riqueza literária, dizem os especialistas, que se pode dizer que a verdadeira literatura brasileira chega ao seu apogeu, como os Lusíadas de Camões e outras obras que se tornaram marco histórico da literatura em cada país do mundo, o mais belo edifício da poesia lírica e da alma do Brasil, diante da fé religiosa na simbologia do Cruzeiro do Sul. Lembra-me, na imaginação, e talvez não saiba por quê, essa ligação grandiosa entre o homem que exalta a mulher símbolo da dignidade humana, mãe de Jesus Cristo, e que se torna, por humanidade, mãe de todas as criaturas. Quando no Calvário, ela chorosa lhe grita: meu filho, o que te fizeram os homens? Era uma acusação. E ele, o perdão geral, respondeu-lhe: mulher, eis aí teu filho. E apontou João: filho, eis aí tua mãe. Nem assim ele condenou os homens, porque não sabiam os homens o que estavam fazendo. E então, logo depois, ele rogaria a Deus que nos perdoasse pela vilania, pela ingratidão, pela ignorância. Então, essa mensagem feita de amor tornou Maria Santíssima a mãe da humanidade, principalmente dos filhos do Calvário, aqueles que em Jesus encontram a cruz da redenção, não um instrumento de aflição, de resgate, mas duas traves para poder voar da terra na direção do infinito. Em uma bela página, Emmanuel, através de Chico Xavier, o médium apóstolo, assevera que a trave vertical é a busca de Deus. A trave horizontal
é o abraço de amor de Deus a toda a humanidade. Então, naquele momento que, em nome de Deus, ele abraçava a humanidade, deu-lhe uma genitora, para que nas horas difíceis a humanidade tivesse a que interceder por ele, por si, a Jesus, através da estrela magna que o deteve nos braços, na ternura, e continuou a sua missão em Éfeso, na igreja de João, seu filho espiritual, a quem ele a consagrara até o momento da sua desencarnação. Então, recordando-me de Fabiano de Cristo, que se utilizando de homens e mulheres, especialmente ex-militares da atualidade, pessoas que comandaram homens, que foram educadas para matar, e matando, sustentar a paz, e se transformando a paz, que não necessita da morte para poder triunfar, renasce, talvez. José de Anchieta, o contemplativo, que ali na praia de Iberoig, diante do mar pulsante, nas níveas areias úmidas, exalta como ninguém o vulto da Mãe de Jesus, nossa mãe espiritual. E como a doutrina espírita nos diz com beleza, todo efeito provém de uma causa. Esta lei de causa e efeito, que substitui todas as injunções, que procura estabelecer um código de honra para explicar a dor, à luz do Evangelho do amor, está contida nessa ação e nessa reação. Aquele apóstolo da contemplação, aquele mesmo que anteriormente participou da Confederação dos Tamoios, quando ele e Manuel da Nóbrega honraram a palavra do homem branco desonesto no compromisso que estabeleceram com o indígena, o primitivo proprietário e habitante das nossas terras. Eles dois fizeram-se de prova. Enquanto os brancos falhavam, eles se apresentavam para que os indígenas cobrassem a punição pela indignidade do seu compromisso. Então parece-me que nos longes da imaginação, aquele doce Anchieta, que parece vir do paraíso, que vem de uma ilha na Espanha bravia, para se unir ao português e cantarem aqui a alma brasileira na caridade que embalou o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo. Fazer que o paulistano do alto do morro pudesse contemplar o mar, que se alongava adiante pela cidade de Santos e erguesse uma flama líquida de esperança para a nação que deveria sustentar a cruz, mas também a redenção do Evangelho. E esta imaginação que me vem evocando Fabiano de Cristo é o símbolo da caridade. Caminhavam Jaime Hollenberg de Lima e uma querida amiga, altas horas da noite, pela Central do Brasil. Ele era espírita e a senhora que o seguia também, portadora de sensibilidade mediúnica. E ao descerem na estação central do Rio de Janeiro, viram crianças deitadas, esses pássaros que eu falei aqui.
essas cotovias que não cantam, esses meninos que voam pelos bondes, pelos ônibus, pela miséria social. E então ele, tomado de grande compaixão, Hollenberg, disse, se eu pudesse albergar uma dessas crianças. E a senhora lhe respondeu, é somente levá-la para casa. E nós começaremos um lar de crianças que não têm pais. Acordou o menino embrulhado num cobertor rasgado e perguntou, quer ele dormir em casa? O pequeno nos olhou, mas fazia tanto frio naquela noite que ele aceitou. Aí começa o lar Fabiano de Cristo. Torna-se residência de crianças anônimas. Os pais desencarnaram ou desapareceram, mas não lhes faltaram pais, cheios da biologia do amor, que é mais profunda do que o do sangue, a dar-lhes dignidade. Médicos, advogados, mestres, funcionários modestos, empregados de lares de rua, mas todos dignos, saíram daquele menino, dali, daquele lugar de dor e angústia na central do Brasil, para repletar o nosso país de flores da caridade, de Jaime Hollenberg de Lima. A instituição foi crescendo, a KPM também, uma organização seguritária para garantir a manutenção dos lares. O professor Pastorino, esse poeta do Evangelho, a maior cultura que eu conheci na Terra neste século, tornou-se um dos pais desses órfãos. E o país reverdeceu com um número infinito de lares. Cada lar, um casal que se dedicava, que colocava com seus filhos os filhos de ninguém. Ou que, impossibilitados de serem pais biológicos, tornaram-se biológicos da alma e se tornaram pais da fraternidade. Ou auxiliares a criança em casa, sem recursos, em uma família pobre, e alguém assumia a responsabilidade. Era o lar Fabiano de Cristo. E chegamos ao apogeu, à glória dos tempos modernos, com experiências para a África, em primeiras tentativas, que as circunstâncias e as mudanças de tempo e lugar não permitiram continuar. Então hoje, quando há pouco um amigo nos falou de Fabiano de Cristo, que muitos desconhecem, eu me recordo de José, de Anchieta, e a sabedoria de Deus. Anchieta louva a Mãe Santíssima. E mais tarde, noutras carnes, noutras roupas, Fabiano agradece a Mãe Santíssima com as mãos ricas de caridade, para mostrar que a fé sem obras é morta. Sim, o Evangelho diz que a fé é fundamental para a vida, mas logo depois, Paulo vem asseverar que uma fé que não produz é inócua. Da mesma forma que um discurso que não planta uma semente na terra fértil da esperança são apenas palavras ao vento, que desaparecem nos desesperos da agonia do mundo. Evocando esses admiráveis personagens da nossa história, nem sempre recordados por vários motivos, passa pela minha mente a grandeza da máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esta máxima é a base filosófica de uma nova doutrina, de uma filosofia de solidariedade humana, de uma filosofia de humana dignidade,
de transformação das pedras em pães, ao invés dos pães da miséria alheia serem transformadas em jogos da decadência orgulhosa de alguns transitantes da terra que volverão sim para recolhê-las depois nos edifícios da miséria e do sofrimento, pela inolvidável lei da reencarnação. Lembrei-me de um fato que me intrigou quando eu era muito jovem. Muito jovem. Ai, que saudade de Casimiro Cunha, no seu lindo Meus 8 Anos. Então era o seguinte, eu lia, desde os 8 anos, as seleções do Reader Digest. Esse pequeno opúsculo que iluminou a humanidade durante muitos anos, que chegou à tiragem de 14 milhões de cópias, numa época em que não se lia, traduzido a mais de 40 idiomas. Eu lia. Era um menino que gostava de ler. E eu lia. E um dia eu me deparei com uma página muito curiosa. Quanto vale um bom exemplo? Era o título de um dos artigos mensais. Aí eu fui ver quanto vale um bom exemplo, um bom conselho, uma boa vivência. E fascinei-me com uma história que eu vou sintetizar muito, que fala sobre uma senhora muito bela, uma universidade nos Estados Unidos, e um rapaz na janela da universidade. Lá vem ela, um carro de madeira, era estranho, 2 hastes, uma roda única, e o carro cheio de maçãs. Ela vem empurrando, e numa cantilena de vendedor de rua, ela diz maçãs, maçãs frescas e muito bem cuidadas. E os alunos que nunca tinham dinheiro, estudantes nunca têm dinheiro, é claro. Tia Fefa, traga-me, por favor, uma, não, logo 2, melhor, para a noite, 4. E ela sorria e vendia suas maçãs. Tia Fefa, no dia que papai mandar a minha mensalidade, eu não me esquecerei da senhora. Muito bem, meu filho, dever a cumprir. Eu também não me esquecerei de cobrar. E tia Fefa era aquela personagem que toda a universidade conhecia. E foram passando os meses. Certo dia, ela viu o rapaz da janela. Era um rapaz jovem, de boa aparência. Mas nesse dia ele estava diferente. Sentado à janela, como de hábito, ele chorava. E quando tia Fefa começou a apresentar o seu alimento especial, percebeu que ele não disse uma palavra, nem lhe comprou a maçã. Ele comprava bem, mas não pagava. Mas era assim mesmo, estava bem. O importante é que ele comprava. Ela se aproximou, levando 2 maçãs, limpas e brilhantes. Então, filho, a maçã do dia. E ele disse hoje, eu não vou querer. Mas como? Essas eu separei especialmente para o meu filho da janela. Não, tia Fefa. O seu filho da janela está muito triste. A senhora imagine, eu nasci em Oklahoma e vim para a universidade com muito sacrifício. Meus pais são trabalhadores do campo. E, de alguma forma, eu sempre fui discriminado, mas nunca dei importância. Eu desejo ser médico. Bem, eu desejo. E agora que estamos a 2 meses da formatura, eu tenho que suspender a matrícula. Não poderei ser médico. Mas por quê? Porque o dinheiro. Papai está passando uma crise com a seca. Papai me escreveu chorando que não me pode mandar a mensalidade. E eu não tenho amigos, ainda mais amigos para dinheiro. Então estou com o coração
estraçalhado, porque dentro de 3 dias, fim da semana, e eu tenho que me ir. Ela parou e disse, quer dizer que o seu problema é dinheiro? Ele disse, é dinheiro. E a senhora não acha que é um problema para quem não tem? Não. Eu acho que é um fenômeno normal que acontece com todos nós. Afinal, qual é essa importância que vai destruir a sua vida? Ele disse, tia Fefa, universidade é muito caro. E são 3 meses de dívida. E quanto é isso, afinal? Ele fez assim um cálculo, sorriu. Mas por que a senhora quer saber? Ele disse, porque toda mulher é curiosa. Se nós, as mulheres, não fôssemos curiosas, o que seria dos homens? O homem é curioso, mas só que ele sabe que a mulher lhe conta sem necessidade de lhe perguntar. É assim. Ora, o homem da janela sorriu. Tia Fefa podia chamar-se Tia Esperança. E ele disse, bem, deu a importância. Não eram mais do que $1.500 na ocasião. Ela disse, bem, é uma expressão, é um valor, mas não há problemas. Até quando você deve pagar? Até sábado. Hoje é quinta-feira. Está resolvido. Eu tenho um amigo no Banco Y, muito meu amigo. Daqueles amigos que são amigos na hora do problema. Amanhã, às 14 horas, pontualmente, esteja à porta do banco e o seu problema será resolvido. Garante? Ele olhou para ela, tão humildemente trajada, mas aciada, bonita, madura. Os primeiros fios de prata adornavam-lhe a cabeça como se fosse uma coroa. Os olhos azuis pareciam 2 pedaços de céu que haviam caído no oceano. E ele teve pena, coitada. Nada melhor do que a esperança. E resolveu não ir. Mas Deus está dentro de nós. As leis de Deus estão em nossa consciência. Ele vigia como a chama que não se apaga mesmo quando desaparece o combustível. E passou o dia, vou. Não, não vou. Vai ser uma cena ridícula. Eu atravessar a ala do banco, essa senhora tão modesta, vão rir de mim. Não, eu não vou. 12:00, não. 1h, bem, mas eu não tenho nada a perder. Se ela tem coragem de ir a um banco assim, eu também tenho. E foi. Foi. E ficou à porta, discretamente, quando para o carro de maçãs. E tia Fefa, não era tia Fefa, era uma dama requintada, bem vestida, o cabelo ondulado, caindo em madeixas, o sorriso, que era nada mais do que um raio de luar, na beleza de plantas brancas e de rosas, as lâmpadas de uma praia linda. Então ele disse, mas tia Fefa, a senhora esteve no salão de beleza. Não, meu filho, não é salão de beleza, é um salão de estética. É muito mais delicado e gentil do que salão de beleza. Não. A pessoa é bela por dentro e é muito mais importante do que quando é bela por fora e é antipática por dentro. Pegou-o pelo braço, bem, ela estava de bolsa. Eu tentei ver a marca. Era uma bolsa de alças compridas, conforme estavam algumas damas ali no banco. E quase me arrastou. Não parou em nenhum caixa. Eu digo, meu Deus. Ela disse, eu avisei o gerente pela manhã que ia tirar $2.000 da minha conta. E o gerente perguntou por que eu necessitava de uma importância tão grande. E como nós somos muito amigos, eu disse, confiar segredo é deixar de ser segredo.
Tudo só é segredo enquanto ninguém sabe. Muito bem. E aqui estamos. Eu disse, meu Deus, ela deve ser chantagista. Ela deve ter algum meio escuso. Quem diria que esta mulher era vendedora de maçãs? Mas o notável é que ninguém nos olhou. Como é curioso, né? Nós achamos que somos tão importantes, que chegava no lugar, todo mundo olha. Não, ninguém dá importância. A importância nós nos damos. Por isso que o Evangelho de Jesus é amar-se ao próximo como a si mesmo. Aí é que está a dificuldade. E ele disse, mas eu me sinto envergonhado. Ela não. Ela estava em paz. Mas eu não tinha paz, tinha conflito. Entramos na gerência, fomos anunciados. O funcionário abriu a porta, disse o senhor presidente, é a tia Fefa. Ué? Ela era íntima. Sentamos. O gerente nos recebeu, mandou nos sentar, ofereceu-nos até um cafezinho, com toda a intimidade. E ele era conquistador, esses conquistadores baratos. Tia Fefa, ao invés de vender maçã, você deveria vender ações aqui do banco, porque é o tipo da boa vendedora de ações. Não, de mações. Ah, não, maçãs. Bem, eu não me importo como é no plural, de maçãs. Sorrimos todo da espontaneidade dela. E ele disse, tudo bem, eu estou aqui com uma caixa. Abriu uma das gavetas, tirou uma caixa retangular, com uma cobertura, o banco, o nome do banco, e disse, aqui está, tia Fefa, contados pela maquininha. A senhora já viu a maquininha de contar dinheiro? É coisa recente. A maquininha contou. Ele disse, eu agradeço a sua gentileza. Eu sei que você nunca falha. Tia Fefa, eu sempre escolho juros especiais para a senhora. E vejo quais são as ações que estão dando renda maior. E o rapaz? Ah, esse é um sobrinho meu que morava em Oklahoma. Ele está aqui deslumbrado em nossa cidade. Ela pegou a caixa e me deu. O gerente olhou e ela disse assim, segredos de mulher. Apertou minha mão. Saímos. Eu digo, meu Deus, isto deve ser alguma cena. Daqui a pouco vem a polícia atrás de nós. $2.000, sem recibo. Ele não pediu recibo para ela. Talvez ela tenha dado um cheque. Na hora que pediu para ele fazer a separação do dinheiro. E saí com medo, até a porta. E ela desça. Eu desci os degraus. Elas vão em casa trocar de roupa, que hoje ainda pretendo vender maçãs. Nunca mais. Nunca mais eu vi tia Fefa. A vida é curiosa. Como nós esquecemos do bem. Passaram-se 20 anos. Eu me havia tornado médico e fui para Oklahoma, o meu estado querido. Montei uma clínica especial. Era a época das clínicas. E comecei a atender. Casei-me. Deus me honrou com 4 filhos. E eu estava um dia brincando, bem recentemente, ontem, anteontem, não sei, com a minha filha. E ela, então, apontou para a fruteira e disse, papai, o senhor gosta de maçã? Ali estava em triunfo uma maçã vermelha artificial. Na época, eu guardei aquela maçã como uma lembrança da minha juventude. Eu olhei e disse, meu Deus, tia Fefa, meu Deus, eu nem lhe mandei o convite da minha formatura. Deus meu, que covarde!
Corri e peguei a maçã. Então, eu ouvi na consciência tia Fefa perguntar: não vai querer a maçã de hoje? Não, tia Fefa. Eu não vou poder ser médico. Meu Deus! Corri ao banco. Pedi uma transferência de $10.000. Seriam os juros. E viajei. Mas eu não tinha dados sobre tia Fefa. Cheguei à universidade e perguntei a um e a outro. Alguns velhos professores lembravam-se. E então, um mestre que me queria muito bem naquele tempo, e que agora estava aposentado, mas ele adorava a juventude e ia sempre à universidade para estar conosco, sorriu para mim e disse: tia Fefa, quanto eu devo a esta mulher? Ela está com a idade avançada, 65 anos, mas ela foi vítima de uma problemática nas pernas. E agora ela não pode vir vender maçãs. Mas como eu sou seu amigo, descobri e elegia como sendo uma tia querida. E vou lá semanalmente. Não vou levar nada. Ela é muito rica. Eu não sabia que ela era rica. Aquela mulher quase em trapos era rica. Pertence à família X, uma das mais ricas da América. Eu fiquei surpreso. Então aquele dinheiro era dela. Eu pedi ao mestre para que me levasse lá. E quando eu entrei, ela me reconheceu. Olá, não vai querer uma maçã hoje? Eu não as tenho mais, frescas e brilhantes como aquelas que eu limpava com tecido delicado. Desculpe. Então, eu disse: tia Fefa, abracei-a. Fazia tempos que eu não abraçava ninguém com tanta ternura. Era como se eu desejasse entrar nela e ela entrar em mim, porque ela era minha vida. O que eu era devia a meu pai, que estava morto, e àquela mulher que substituiu minha mãe morta, na hora em que mais eu necessitava. Conversamos. E eu peguei um cheque de $10.000 dentro de um envelope e disse: a maçã dos $2.000 eu plantei-a no meu jardim. E agora que ela deu os frutos, eu trouxe para você, tia Fefa. Ela olhou em lágrimas e disse: não faça isto. Se você me quer devolver, faça por alguém o que você pensa que eu fiz por você. Houve uma pausa. Quando comecei a minha vida, eu era herdeira de $100 milhões. Com o tempo, com a valorização da moeda, com os jogos da bolsa da minha família, eu me tornei milionária. Tive um namorado. Bem, o rapaz namorou com meu dinheiro. Casou comigo para ter dinheiro. Um mês depois, ele pediu divórcio e levou um bom quião do meu dinheiro. Eu era tão inexperiente. Pensei que havia um amor. Não é possível, porque eu sabia que eu era beda. E os rapazes me diziam. Bem, eu tive uma grande frustração. Fui viver na França. Foi um pouco pior. Porque o amor em Paris era tão rápido como Le Ciel Bleu. Da forma que o céu aparece azul, ele desaparece. O céu de Paris. E me casei. 3 meses depois, o meu marido, um homem apaixonado,
pediu divórcio e levou uma parte do meu dinheiro. Eu então resolvi casar-me com a pobreza, porque não me podia tomar nada. E lembrei que um dia um homem se casou com a pobreza. Ele era conquistador, todos o apoiavam. E ele se casou com a pobreza. Chamava-se Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi se casou com a pobreza e renovou-se e mudou o mundo do seu tempo. E ele conquistou a mulher mais bela da Úmbria, que se chamava Chiara. Chiara adornou a vida dele como a rosa perfumada ao amanhecer. Eu disse, mas eu posso ser pobre. E talvez eu não ache nunca um Francesco. Mas eu não vim para receber. A vida me ensinou. Eu vim para dar. E como eu sei que estudante nunca paga dívida, porque é bom ser estudante por isso. Ser estudante é uma das melhores fases da vida de alguém que sabe aproveitar. Então eu comecei a doar, a vender, claro, é mais digno do que doar. Eu vendia. Ele não pagava, eu compreendia. E quando vinha pagar, eu digo, não, senhor, faça com alguém o que eu fiz com você. E muita gente ficava surpresa. E ele dizia assim, é uma tia Fefa. Quem mandou dar foi tia Fefa. Então, tia Fefa, faça isso. Eu olhei para aquela mulher veneranda. Se via o rosto dorido de solidão. Os olhos azuis, sem muito brilho. E eu não tive palavras. Nem o meu mestre. Ela olhou para as pernas, passou as mãos e disse, Deus, tirou os movimentos das pernas, mas não deixou que parasse de bater o coração da caridade dentro de mim. Então, se por acaso o que você disse que aconteceu for verdade, faça com alguém, com alegria. Nem se lembre que fez. E deixe que a pessoa faça um pouco mais além. Todos nós, quando renascemos, quando nos reencarnamos, ouvimos uma voz que é a última mensagem que nos chega do além. Tu nasces, renasces com um objetivo, servir. Não te canses de servir. Não importa se és o mensageiro da plenitude ou se és o gari que limpa a rua por onde teus pés passarão. O importante é que sirvas. Há no Rotary Club Internacional um slogan. Quem não vive para servir, não serve para viver. É um lindo slogan. Mas a mim me parece um pouco pessimista. Se fora eu, escreveria assim. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque a vida é um poema de serviço. Quando abrimos os olhos durante o amanhecer, o sol está servindo-nos. Quando abrimos a janela para aspirar o ar do amanhecer, Deus está soprando em nossos pulmões para que a vida continue. Quando pegamos dos instrumentos para o asseio matinal, todos eles nos servem. A escova dentária e a água que jorra. Alguém os colocou ali anonimamente para servir.
Quando temos necessidade de realizar uma obra, muitos vêm conosco para servir. Permitam-me narrar uma pequena experiência muito repetida, mas oportuna. Um psicólogo estava olhando uma construção. Era um edifício fantástico. E como ele era um psicólogo dos grupos sociais, ele notou que um operário carregava um carrinho de tijolos e pedras com mau humor. Carregava. E ele então disse assim: "Que fazes?" E o homem olhou para ele com mau humor e disse assim: "Não vês? És cego. Carrego pedras." Ele respondeu: "Sim, sim, carrega as pedras." E se foi. Nisso vinha um segundo atrás. Vinha sério, pensativo. E ele disse: "Que fazes?" O outro levantou os olhos. "Bem, eu carrego pedras." E veio o terceiro, saltitante, alegrinho. E alguém perguntou: "Que fazes, homem?" Eu estou construindo aquela catedral." Todos três faziam a mesma coisa, mas cada um fazia de um modo especial. Nós fomos colocados na terra para construir catedrais. Catedrais refinadas, como a de São Pedro em Roma, como a de Barcelona, na Espanha, e como a do gelo, quando borda as árvores e coloca hastes transparentes como dedos louvando a Deus. Todos nós vimos para construir catedrais. Não é importante qual catedral nos foi entregue para construir. É importante construí-la, porque o mais grandioso é o que se fará dentro dela em favor da humanidade. Por exemplo, a mim, Deus me disse: "Vai, Divaldo, e fala a respeito do evangelho do teu Senhor." Eu disse: "Mas como? Eu não estou equipado." "Sim, tu estás equipado. Eu não tenho cursos superiores, não tenho diplomas, mas o teu mestre colocou nas tuas mãos o diploma sublime do amor e da caridade. Porque basta que tu queiras. Tira uma pedra do caminho." Tu não conheces a história de um rei que vivia amargurado porque todo mundo dele falava mal? Ele teve uma ideia. Não é possível que não reconheçam que eu sou um homem útil. Não é possível. Então pegou uma estrada e pela madrugada ele próprio entulhou a estrada de pedras e ficou escondido para ver as reações dos viajantes. O primeiro que veio disse: "Ué, nunca houve essas pedras aqui. Quem foi o louco que as colocou?" Subiu nas pedras e transpôs. E veio um homem com uma carruagem. "Ué, e agora?" E deu um jeito e passou. Passou xingando aquele rei miserável. Não cuida. E veio mais alguém. Todos reclamaram. Ao cair da tarde, vinha uma mulher do campo, uma lavradora. E quando ela dobrou a curva que viu, parou e disse: "Que inusitado. Isso não havia antes. Que horror, passa aqui uma criança, pode ser atropelada. Alguém pode cair, com certeza." E começou a tirar as pedras e a juntá-las de lado. Ajuntou-as de lado. Ajuntou-as de lado. E encontrou um envelope no chão. O envelope estava assim escrito: "Para quem chegar até mim." Ela era ignorante, mas sabia soletrar. Leu, achou interessante. Alguém vinha atrás e disse: "Ai, por fim, graças a Deus, alguém abriu o caminho." E aí alguém melhorou o caminho.
E a prefeitura soube, no dia seguinte, mandou tirar as pedras. E quando ela chegou em casa, que abriu, estavam notas muito altas e um bilhete do rei. A você que faz e não reclama, o meu respeito. A você que serve sem exaltar-se, meu carinho. E a você que confia em Deus, toda a atividade que eu tenho agora, eu louvarei a Deus por me ter feito rei. Então, quando eu vi essa história, mais ou menos, eu fiquei com vergonha. Porque Deus me havia dado inteligência, lucidez. Me havia dado um corpo saudável. Sim, a mediunidade nascia. E era uma coisa estranha. Era uma árvore dentro do meu jardim. E era uma árvore incômoda, porque ela crescia derrubando as plantas miúdas, aquelas que davam flores rasteiras. E eu tinha medo de que a árvore fosse muito pesada. Mas era tão curioso. À medida que a árvore crescia, a lucidez melhorava. E a alegria também. Até um dia que na Praça do Mercado, em Feira de Santana, um homem que carregava compras, era muito comum naquele tempo, a pessoa ia e procurava um auxiliar. Ele tinha sempre um cesto, colocava os objetos e acompanhava a senhora até sua casa. Ela lhe dava uma gratificação. Era normal. E então, um desses carregadores caiu na minha frente. Escorregou e caiu. Eu fiquei assustado, porque ele era baixinho e a carga era algo pesada. E corri para ajudá-lo. Mas aquilo foi tão automático. Ele disse assim, não, é capaz de você cair. Veja como está molhado algum óleo. Eu disse, mas se eu cair, já estou no chão. Começamos a rir. E ele virou para mim muito sério e disse, menino, nunca esqueça de levantar quem cai. Todos apedrejam, explicam por que caiu. Seja você o que ajuda a levantar-se. Você sabe por quê? Sem explicar nada, não interessa. Explicar não soluciona. Eu não entendi direito. Eu disse, mas eu não entendi. Sempre que você vir alguém em necessidade, ajude. E vá embora. Sempre que você perceber que alguém chora, enxugue as lágrimas e vá embora. A vida, meu filho, você é muito jovem. Eu tinha 12 anos. A vida, meu filho, foi feita para ser cantada. E aí cantou uma coisa qualquer, que eu já nem lembro. Pegou assim a minha mão e beijou. Foi a primeira vez que um estranho beijou minha mão. E disse, vai embora, eu dou conta. Estou acostumado. Eu sou mesmo carregador aqui do mercado. Eu nunca mais vi este homem. Voltei, era dia de feira, tinha que ir com minha mãe. Nunca mais. Mas também eu não esqueci de que quem está caído não necessita de pedras, necessita de uma mão amiga para poder levantar e sorrir. E nem ter tempo de agradecer, porque a mão amiga não pode ficar parada. Adiante tem outro caído, adiante. E a gente sai correndo. Os Espíritos do Senhor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as vozes dos céus, descem à terra para nos cantar alegria, serviço e, sobretudo, amor. Anchieta, ele canta. Mais tarde, o anjo da caridade serve e Fabiano ergue uma obra que se eleva aos céus. Tia Fefa salva o futuro
de centenas de pessoas. Com uma fortuna que era inútil, estava no banco, apodrecendo. E ela somente tendo o prazer de que era rica, rica. Muito bem, ela era rica, mas nem ia gastar aquilo tudo. Para que ela queria? Só para o povo dizer, ela é muito rica. Não, ela se enriqueceu, enriquecendo os outros. Então é isso que temos que levar em conta nestes dias tumultuosos. Nunca me esquecerei de um dia subindo uma escada, atrapalhei e me caí. Caí e arranhei os joelhos. E quando eu fui me levantando, eu vi no degrau alguém iluminado na minha frente. Era uma jovem linda, loura, com as vestes brancas e flutuantes. Ela abaixou e me estendeu a mão. Eu estava caído. Eu achei graça. E ela me disse assim, a nossa missão, Divaldo, é erguer caídos. Vou te dar um conselho de amiga. Sempre que caias, levanta alegre e põe o pé no próximo degrau. Nada de pôr o pé atrás, ou de parar onde os passos não aguentaram. O pé à frente. Porque cair é muito bom. Somente cai aquele que está andando. Mas ficar deitado é preguiça, indignidade e infantilidade. Não te esqueças. E aí sorriu para mim e fez Schwester Sheila. Eu não entendi. Mais tarde eu vim saber. Irmã Sheila. Ela estava me ajudando a levantar-me, dando-me a lição que a grande glória da vida não é ter, é dar. Não é receber, é distribuir. E o maior objetivo da nossa vida é cantar um hino de louvor à própria vida e torná-la o melhor possível, porque você, eu, nós nascemos para servir. Muito obrigado.